Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta segunda-feira, uma segunda de recomeço dentro do nosso Vasco da Gama. Pois, após mais uma derrota neste Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Fluminense, o Vasco foca completamente no jogo deste próximo sábado contra a equipe do Criciúma em São Januário. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo com clima de final para o Vasco da Gama. E é claro, aqui neste Fala Gigante iremos trazer algumas informações importantes sobre essa partida. Será que Dimitri Payet, o nosso camisa 10 francês, estará à disposição para esse jogo? Falaremos também, é claro, aqui neste vídeo sobre algumas peças hoje importantes para o técnico Ramon, que inclusive jogaram muita bola neste último sábado contra o Fluminense e deverão ser cada vez mais utilizados pelo técnico argentino. E olha, Vascão, neste Fala Gigante falaremos também sobre o Deivinho, o Daverson, jogador, atacante que hoje pertence ao Cuiabá, porém que está afastado do elenco, está no alvo da diretoria vascaína. Será que, enfim, Daverson e Vasco estarão se encontrando na trajetória profissional do jogador? A gente vai falar sobre isso. Porém, é claro, né, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo. Aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. Então, é claro, se inscreva aí no nosso canal. Além disso, também compartilhe o nosso conteúdo, deixando o link aqui do canal Gigante Vasco para os seus amigos, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Telegram. E também, é claro, né, não esqueça, ative o seu sininho de notificação para não perder absolutamente nada se tratando de Vasco da Gama. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, né, este Fala Gigante, falando sobre um caso que interessa, de fato, ao torcedor vascaíno. Não para agora, até porque sexta-feira passada a janela foi fechada. Agora, a janela de transferência só será reaberta em julho, inclusive meados de julho. Estamos em abril. Maio, junho, julho. Algo em torno de 3 meses separam o Vasco da Gama dessa possível contratação. Ou seja, iremos falar sobre Daverson. Daverson, um atacante de 32 anos, que tem contrato com o Cuiabá até o final de 2024. Um atleta que ainda não vestiu a camisa do Cuiabá, aliás, já vestiu, perdão, a camisa do Cuiabá neste Campeonato Brasileiro, mas que não está tendo um grande destaque como era esperado pela equipe do Dourado para essa temporada de 2024. Não por questão de números, porque os números do Daverson são muito bons. O Daverson em 2024, com a camisa do clube, tem 8 gols e 7 assistências em 17 jogos. Os números do Daverson hoje com a camisa do Cuiabá já superam os números dele em 2022 e também praticamente superam os números dele do ano passado, que foram números muito bons. O Daverson em 23, com a camisa do Clube do Mato Grosso, em 45 jogos, teve 17 gols marcados e 2 assistências. Ou seja, 19 participações em gols em 45 partidas. O Daverson nessa temporada, em 17 jogos, ele tem 15 participações em gols. Ou seja, apenas 4 participações em gols a menos do que na última temporada, porém com um número de jogos muito inferior. Então o Daverson, nesta temporada de 2024, vinha tendo os seus melhores números com a camisa do Cuiabá e vou além, os melhores números de toda a sua carreira. O Daverson em 2024 estava tendo os melhores números de toda a sua carreira com seus 32 anos de idade. Uma peça que, para o Cuiabá, poderia ser muito importante para esta temporada, mas que, de acordo com informações por problemas indisciplinares e como foi divulgado pela nota do Cuiabá, foi afastado porque não estaria dentro do projeto do Cuiabá para a temporada, não estaria com a cabeça no que o Cuiabá quer dos seus atletas para este ano. Então, com isso, o Daverson hoje, de fato, foi afastado, não está com o grupo, inclusive ele nem sequer foi relacionado, né, para a partida contra o Grêmio, neste último final de semana que aconteceu
no Rio Grande do Sul. O Daverson era um jogador que tinha um relacionamento muito bom com o antigo técnico do Cuiabá, que era o Antônio Oliveira, hoje técnico inclusive do Corinthians, e a partir do momento que o Antônio Oliveira saiu do Cuiabá, de fato essa relação do Daverson com o clube mato-grossense ficou um pouco estremecida. Hoje a situação é muito ruim, o jogador não é visto mais como um atleta nos planos do Cuiabá, o que, assim, na minha opinião, uma grande loucura. Porque para um clube como o Cuiabá, o Daverson, que tem 15 participações em gols em 19 jogos, deveria ser um jogador tratado com cuidado, mas o Cuiabá hoje, por alguns problemas indisciplinares alegados pelo mesmo, decidiu afastar o jogador. Então, nesse momento, automaticamente, valorizado no mercado, pelos números que tem, um jogador que é uma peça carismática no futebol brasileiro, e um atleta que já assumiu várias vezes ser um torcedor vascaíno, e ter o sonho de vestir a camisa do seu clube do coração, não à toa está na mira do Vasco da Gama. Informações aí de acordo com o portal Gol, nesta tarde de terça-feira, é que Vasco, Santos e Grêmio são os 3 clubes que demonstraram interesse no Daverson recentemente. O Santos, inclusive, já chegou a abrir conversas com o staff do atleta e também com o Cuiabá. Inclusive, o próprio Cuiabá afirmou, o presidente do Dourado, que houve proposta formal do Santos, mas as coisas acabaram não avançando a tempo nesta última janela de transferência. Porque o problema que ocorreu com o Daverson, foi numa quinta. A janela fechou na sexta. Então, o tempo hábil para qualquer negociação ser iniciada e finalizada era muito curto. Então, por isso, o Daverson acabou não saindo do Cuiabá. Apenas houve interesses. E o Vasco foi um desses clubes interessados. Inclusive, o Vasco está mais perto da contratação, não por conta de negociação, por conta de proposta, porém pelo desejo que o Daverson tem de vestir a camisa do Vasco da Gama e por ter um contrato muito curto com o Cuiabá. No meio do ano ele já poderá estar assinando pré-contrato com qualquer outra equipe. Então no meio do ano o Daverson já poderá ser um jogador do Vasco, não para essa temporada, mas para a temporada de 2025. É claro, mediante a pagamento, o Vasco pode sim antecipar o negócio e trazer o Daverson antes no término do contrato dele com o clube mato-grossense. Mas é um jogador aí que interessa, é um jogador que está na mira e, na minha opinião, é um jogador que o Vasco não pode desperdiçar a oportunidade de contratá-lo. Números muito bons, carismático, que chama o torcedor, tem tudo para ser um ídolo do Cruz Maltino e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. O certo é, Daverson está no radar do Vasco, mediante aos problemas que hoje tem com o clube do Cuiabá. Show, Vascão! Vamos seguir então, porque temos coisas boas também a falar sobre atletas de forma individual, No último sábado, infelizmente, o Vasco não conseguiu vencer a equipe do Fluminense dentro do Maracanã. Foi superior, porém derrotado pelo placar de 2-1. E agora o Vasco precisa recomeçar. Hoje o Vasco vai a campo no CT Moacir Barbosa. Terá uma semana cheia de preparação para este jogo de sábado contra a equipe do Criciúma às 4 horas da tarde. E conta com algumas peças dentro do seu elenco que tiveram um rendimento muito bom, principalmente no jogo contra o Fluminense, com relação a números. Falo de Hugo Moura e falo de Ryan. Hugo Moura estreou no sábado, teve um dia de treino com o grupo que foi na sexta e foi o grande destaque da partida. Se a gente pega os números do Hugo Moura, chega a ser algo assim surreal, Que em 45 minutos de jogo, ele entrou apenas no segundo tempo da partida, ele teve uma assistência, foram 2 passes decisivos, foi 87% de acerto no passe, foi 3 lançamentos certos, foram 5 desarmes, foram 2 interceptações, foram 8 duelos ganhos pelo chão, 100% de acerto no drible, 4 perdas de posse apenas e apenas um drible sofrido. Sim, números muito bons para um atleta que chegou ao Vasco da Gama por um valor até baixo de 10 milhões e meio de reais e um jogador que não teve treino com o elenco, apenas um treino. E não dá para, em um treino, você conseguir entender o grupo, entender o sistema de jogo do Vasco, entender os atletas, ter entrosamento, não dá tempo. E mesmo assim o Hugo Moura conseguiu se destacar. Então, mais do que nunca, foi um jogador que hoje a torcida entendeu que vai ser uma peça importante e, acima de tudo, o próprio Ramon entendeu também que vai ser uma peça importante para ter dentro do elenco. Inclusive, na coletiva do último sábado, o Ramon Dias, assim, rasgou elogios ao Hugo Moura, Falou sobre a importância do atleta, como ele entrou bem no jogo, e o Ramon até se surpreendeu como foi o desempenho de Hugo Moura dentro das 4 linhas. Então realmente vai ser uma peça super importante para o Vasco da Gama nessa temporada. O Hugo Moura, que viajou inclusive ontem,
na madrugada do último domingo para Coritiba, para resolver algumas questões sobre a sua mudança. Porém, calma, ele retorna ainda hoje, né, ao Rio de Janeiro. Ele já procura um imóvel aí, né, para residir na zona oeste do Rio. Não tem problema nenhum, ele foi apenas resolver algumas questões pessoais no Paraná, seu antigo local de moradia, quando vestia a camisa do Atlético, e nesse momento já resolve esses trâmites para realizar a sua mudança à cidade carioca. Porém, uma peça que com toda certeza será muito bem utilizada pelo técnico Ramon. Outro atleta que com toda certeza também vai ser muito bem utilizado por Ramon é o garoto Ryan, uma joia, né, da nossa base Cruz Maltina, um atleta de apenas 17 anos de idade, que também entrou na segunda etapa dessa partida contra a equipe do Fluminense neste último sábado e entrou muito bem. Infelizmente o Ryan ficou marcado por um gol perdido logo no início do segundo tempo, onde houve um erro na troca de passe do sistema defensivo do Fluminense. Ele, muito ligado no jogo, aproveitou a oportunidade, roubou a bola, saiu cara a cara com o Fábio, porém acabou desperdiçando a oportunidade. Mas jogador assim que tem tudo para se destacar, tem tudo para se tornar uma peça importante e tem tudo para brilhar com a camisa do Vasco nessa temporada de 2024, assim como brilhou com a camisa do Vasco no Sub-17, no Sub-20, assim como também brilhou com a camisa da seleção brasileira. O torcedor vascaíno espera ver o Ryan brilhando com a camisa Cruz Maltina. Tá aparecendo, é claro, os lances do Ryan a vocês aí na imagem deste último sábado. E com relação aos números, também se chama a atenção os números de Ryan, contra a equipe do Fluminense. O Ryan, em 45 minutos, jogados, teve 5 passes decisivos. Dos 4 cruzamentos que tentou, acertou os 4. De uma bola longa que tentou, acertou a bola longa. Uma grande chance criada, que foi a qual ele perdeu. De 3 duelos no chão, ganhou os 3. De 2 duelos aéreos, ganhou os 2. De 3 dribles certos, acertou os 3. E uma grande chance perdida, que foi a que ele criou. Então, assim, um desempenho surreal, né? De tudo que tentou, Ryan acertou. Então fica nítido, fica claro que vai ser uma peça importante. É um craque, gente. O Ryan é diferente. Volto a repetir o que eu venho falando com vocês nos últimos vídeos, quando eu falo sobre esse atleta. O Ryan sempre foi cotado pelo mundo do futebol como um jogador páreo a páreo com o Endrick do Palmeiras. Era Endrick e Ryan da vitrine do futebol brasileiro para o mundo. O Ryan, infelizmente, não teve tantas oportunidades no profissional, então acabou não tendo um crescimento tão rápido quanto o Endrick. O Endrick foi logo lançado pelo Palmeiras e conseguiu crescer. O Ryan acabou não tendo. No momento que o Ryan poderia estar explodindo com a camisa do Vasco, foi lá no ano passado, quando o Barbieri estava no comando, e colocou ele no jogo contra a equipe do Internacional. Ele brilhou naquele jogo, inclusive o Vasco perdeu pelo placar de 2-1, com um gol marcado pelo Ryan. Ryan se destacou muito, chamou atenção já naquela partida, pois se tornou um jogador mais jovem a marcar com a camisa do Vasco da Gama, mas o Vasco segurou o Ryan ali naquele momento, porque saiu o Barbieri, entrou o Ramon Dias, o Ramon decidiu segurar um pouquinho o Ryan. Talvez se não tivesse segurado, hoje o Ryan seria assim, titular absoluto do Vasco, porque é um jogador de fato muito diferente, muito habilidoso. E com toda certeza, se utilizado, pegando ritmo, pegando tempo, né, dentro das 4 linhas, vai ser uma peça importante e um ponto de desequilíbrio dentro desse elenco do Vasco. Que é craque de bola, o garoto Ryan. E falando em craque, é claro, para fechar aqui este Fala Gigante, não podemos deixar de falar de Dimitri Payet, que é uma das preocupações para o restante dessa temporada. Payet desfalcou o Vasco contra o Grêmio, contra o Bragantino e contra o Fluminense. Desses 3 jogos, apenas 3 pontos disputados. E fica a dúvida, quanto será que o Vasco poderia conquistar se tivesse Payet dentro de campo? Será que o Vasco não teria vencido Bragantino e Bragança com Payet? Será que o Vasco não teria vencido o Fluminense no Maracanã com Payet? São alguns questionamentos que ficam na cabeça do vascaíno. E agora não podemos mais olhar para trás, é claro, temos que pensar na frente. E nesse próximo sábado, se Payet estará ou não em campo contra a equipe do Criciúma. Mas hoje, nesse momento, a expectativa é que sim, Payet esteja dentro de campo. O francês acabou sofrendo uma lesão grave, né? No ligamento colateral medial do joelho direito durante a intertemporada, entre as semifinais do Campeonato Carioca e a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio, mas a informação que nós temos é que ele já está em fase de transição final. Na semana passada, inclusive, o Payet já iniciou os trabalhos com bola no CT Moacir Barbosa, treinou sábado, o Vasco atuou contra o Fluminense, o Payet estava treinando dentro do CT para avançar nos trabalhos, e a expectativa é que durante os próximos dias o Payet já volte a treinar com o grupo do Vasco da Gama, para que possa realmente entrar em campo, estar 100% e vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Inclusive, né, foi muito perguntado, Ramon Dias, sobre a questão de Payet. Se Payet faz muita ausência para esse grupo.
e se realmente o retorno dele será importante. Então dê aí uma olhada na resposta do técnico argentino, falando sobre a ausência do Payet e até mesmo sobre o Lucas Piton e o camisa 10 francês. O quanto o Piton cai de rendimento com a ausência do nosso camisa 10. Sí, nosotros esperamos que él se recupere y esté al 100%, porque nos sirve si él está al 100%. Porque nosotros el año pasado, él vino sin actividad, lo preparamos, bajó me parece que 10, 12 kilos, bajó, y lo pudimos poner al 100% y ahí nos ayudó. Necesitamos que él se recupere, que no tenga una lesión, que no tenga gravedad, que se recupere. Están trabajando mucho los kinesiólogos, los preparadores físicos, todo el club, y no solo él, sino todos tenemos que poner a bien a todos los que incorporamos, se tienen que adaptar, incorporarse, tenemos que adaptarnos bien para que podamos hacer un buen campeonato. Lo que pasa es que Luca es uno de los jugadores que tiene dos funciones fundamentales, que es primero marcar y después la proyección. Y cuando él, creo que es uno de los laterales que más centra y que más situaciones y que más goles hemos convertido a lo largo del año que estamos nosotros. Es un jugador que ha sentido el esfuerzo ahora en estos 3 partidos, sintió el esfuerzo, necesita un poco recuperarse porque desde que estamos nosotros jugó prácticamente todos los partidos. No saltó un partido. Y me parece que él es el único que no saltó ningún partido porque es un lateral que nosotros queremos aprovechar en el lado izquierdo, que ataca y centra. Es lo mejor que tiene, está haciendo un esfuerzo enorme. Yo espero que en esta semana se va a poder recuperar e seguramente no partido que viene van a ser um grande partido. Deixa aí, é claro, né, vascaíno, a sua opinião. Se você acha que realmente também Piton cai de rendimento sem ter o seu camisa 10 jogando ao lado. E também Ramon Dias respondeu outra pergunta ainda sobre o nosso camisa 10 francês, que no caso é sobre o time do Vasco de um modo geral. O que muda no Vasco da Gama sem ter Dimitri Payet? Se no caso o Vasco é mais ofensivo ou o Vasco é mais defensivo? Como será que é o Vasco da Gama com Payet? Dê aí uma olhada nas palavras do técnico argentino. Está siendo más vertical, más dinámico. Tenemos menos tenencia, pero es muy vertical. Ya vieron que del lado izquierdo y del lado derecho tenemos situaciones, son muy claras, el equipo llega mucho más rápido. Con Payet tiene más tenencia, tiene más experiencia. Nosotros estamos jugando con los extremos también con jugadores jóvenes. Eric, Ryan, son jugadores jóvenes que van creciendo y tienen que encontrar el momento y los tiempos, la aceleración, la tenencia, pero todo eso se trabaja con jóvenes y van a ir creciendo. Para nosotros Payet es importante, pero necesitamos que se ponga al 100% para que pueda rendir. ¿Ok? Então o torcedor realmente é uma outra situação, né? A gente espera que Payet possa voltar no sábado e novamente estar à disposição do técnico Ramon Dias. A gente fica por aqui. Este foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. E já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando, é claro, sempre com o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!